Sabe aquele livro da Bíblia que é intenso, pesado e que talvez muita gente até pule? Hoje a gente vai mergulhar fundo justamente nele, o livro de Lamentações. É uma obra que nasce da dor mais profunda, mas que de um jeito surpreendente nos leva a um lugar de esperança. Vamos nessa! E olha, o livro já abre com um soco no estômago. Pensa numa cidade que um dia fervilhava de gente, de vida, e agora? Silêncio? Vazio? Essa primeira frase já joga a gente bem no meio do desastre e faz a gente se perguntar o que foi que aconteceu aqui. Então, para a gente entender Lamentações, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Isso aqui não é uma dor abstrata, uma poesia sobre um sofrimento qualquer. É o luto por uma catástrofe real, histórica. Vamos ver como tudo desabou. O cenário é o ano de 586 a.C. O Império Babilônico, uma superpotência da época, cercou Jerusalém. Agora tenta imaginar o que foi isso. Meses de circo, sem comida, sem saída, levando a um desespero total dentro dos muros da cidade. E o fim foi a destruição completa. Os muros, o palácio e o mais doloroso de tudo, o Templo de Salomão. Tudo virou ruína. E esse contraste é brutal, né? Jerusalém, ou Sião, como também era chamada, era o centro de tudo. Era o coração da fé, da cultura, da identidade do povo de Judá. Vê-la transformada num monte de escombros era algo simplesmente inimaginável. É essa queda da glória para a ruína que alimenta a dor em cada palavra de Lamentações. Tá, mas quem é que está escrevendo isso? Quem é a voz por trás de tanta dor? Entender quem escreveu é tão importante quanto entender a tragédia em si, porque não era alguém olhando de longe. A tradição, tanto judaica quanto cristã, é bem clara. Quem escreveu foi o profeta Jeremias. E isso muda tudo. Jeremias não ouviu falar da destruição, ele viu tudo acontecer. Ele viveu o cerco, a fome, e viu a cidade que ele tanto amava e alertava a ser completamente destruída. Então, por que escrever? Bem, esse livro é o desabafo dele. É o coração dele na página, sabe? É a forma que ele encontrou de processar uma dor esmagadora pela perda de absolutamente tudo. A linhagem de reis, o templo sagrado, a cidade e até mesmo o povo que foi levado como exilado para a Babilônia. É um luto em escala nacional e pessoal. E aqui vem uma das partes mais fascinantes do livro. Essa dor toda não é jogada de qualquer jeito, não é um grito caótico. Jeremias usa uma estrutura poética muito, mas muito específica para dar forma a todo esse lamento. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. A técnica que ele usa se chama acróstico alfabético. Funciona mais ou menos assim. Os 4 primeiros poemas, ou capítulos, são organizados de acordo com o alfabeto hebraico. Cada verso, ou às vezes um grupo de versos, começa com a letra seguinte do alfabeto em ordem. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, não é por acaso que os capítulos 1, 2 e 4 têm cada um 22 versículos. E o capítulo 3, que é o centro do livro, tem 66, ou seja, 3 versículos para cada letra do alfabeto. Essa estrutura é super intencional. Mas por que fazer isso? Qual é a sacada? Bom, tem pelo menos 2 razões muito profundas. A primeira é para mostrar a totalidade da dor. É como se o profeta estivesse dizendo: meu sofrimento vai de A a Z. Cobre tudo, não tem um aspecto que ficou de fora. E a segunda razão é que a estrutura também dá um limite para essa dor. Por mais terrível que seja, ela não é infinita e caótica. Assim como o alfabeto tem um começo e um fim, esse lamento também terá. E é exatamente aí que a coisa vira. No meio de toda essa escuridão, de toda essa dor organizada, o livro dá uma virada de chave, mas uma virada impressionante. Ele nos leva do desespero mais profundo para um vislumbre de esperança. Os primeiros capítulos, nossa, eles te afundam na dor. O sentimento é de abandono total, de que Deus se esqueceu deles. A amargura é tão grande que parece ser o ponto final da história. Mas aí, bem no coração do livro, no meio do poema mais estruturado de todos, surge essa declaração. É uma mudança radical. Mesmo no meio dos escombros, o autor se força a lembrar de algo essencial. A misericórdia de Deus não acabou. Ela é constante. Ela se renova todo santo dia. Então, a gente precisa entender uma coisa. Essa passagem não está ali por acaso. Ela é o coração teológico do livro inteiro. Jeremias, de propósito, coloca a declaração mais poderosa sobre a fidelidade de Deus bem no meio do lamento mais sombrio. Ele está nos guiando do juízo para a misericórdia. Isso tudo nos traz para a nossa última parte. Por que um livro tão antigo
sobre a destruição de uma cidade, ainda tem algo a dizer hoje. Qual é o legado de Lamentações para nós? É uma boa pergunta, não é? Em um mundo que parece tão diferente, o que se pode aprender com esse lamento de quase 2.600 anos atrás? A resposta, eu acho, está nas verdades universais que ele nos mostra sobre dor, justiça e, principalmente, esperança. No fim das contas, Lamentações nos deixa lições poderosas. Nos lembra que as nossas escolhas têm consequências sérias. Mostra que o juízo é real. Mas, e esse é o ponto mais importante, revela que a salvação, a restauração, vem da misericórdia de Deus, que nunca falha. É um verdadeiro manual sobre como encontrar esperança quando parece que tudo desmoronou. E a gente termina com essa reflexão. Lamentações nos mostra que a esperança não nasce quando a gente ignora a dor. Ela renasce quando a gente atravessa a dor com honestidade, se lembrando, mesmo no fundo do poço, da fidelidade que se renova a cada manhã. A pergunta que fica é: como essa verdade pode transformar o jeito que a gente encara as nossas próprias ruínas?